Vivemos para o seu louvor, vivemos para a sua glória. Seja feita a tua vontade nesta noite, em nossas vidas, assim como ela é feita no céu. Nós estamos aqui porque reconhecemos a tua bondade, reconhecemos a tua fidelidade, reconhecemos o teu amor por cada um de nós, Pai. E em Cristo Jesus o teu amor nos alcançou e nos resgatou do poder e do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E hoje temos liberdade para te dar todo louvor, para te dar o nosso culto, Pai. Nós escolhemos estar aqui nesta noite. Nós escolhemos ser instruídos e educados por tua palavra. Nós escolhemos ser influenciados pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Porque nós queremos viver todos os dias para o teu louvor, te agradando em tudo o que fazemos, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, esta noite, o teu Espírito nos guiando, nos instruindo em tudo o que vamos falar. E eu declaro corações férteis, corações abertos para serem instruídos pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu declaro que a semente que vai ser lançada nesta noite, ela vai ser germinada nos corações, ela vai frutificar e ela vai produzir a 100 por 1. Porque eu declaro, Pai, os teus filhos amando a tua palavra, sendo instruído pela tua palavra, dando ouvido às suas instruções e tendo prazer para obedecê-las. Em nome de Jesus, obrigado pela unção que despedaça todo jugo. Obrigado, Pai, pela tua presença, nos guiando, nos instruindo em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Diga: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou filho amado do Pai. O meu prazer está em ouvir e obedecer a sua voz. Aleluia. Glória a Deus. É bom estarmos aqui, queridos, no lugar certo e sendo exposto à unção da palavra, à unção do Espírito. Porque o Pai, Ele nos ama e Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que eu e você precisamos ouvir para podermos crescermos como filhos dele nessa terra e expressarmos através da nossa vida o seu caráter, a sua natureza, através das nossas palavras, através das nossas ações, através dos nossos relacionamentos, parecendo-se com o Pai. Amém? Assim como Jesus andou nessa terra, quem queria conhecer o Pai, era só conhecer Jesus e atentar para o que Jesus falava e também para aquilo que ele fazia. Porque tudo o que ele falava e fazia estava em concordância com a natureza e o caráter do Pai. E assim eu e você, como somos filhos de Deus, nós somos imitadores desse Pai cheio de amor, amém? Assim como é o nosso Pai, assim devemos andar, eu e você. E Jesus foi o nosso modelo perfeito. E hoje, como é um culto de ensino, de instrução, eu creio que a palavra que o Senhor que trouxe ao meu coração pelo Espírito é uma vacina. Para que eu e você não seja encontrado em determinada situação que o Pai não quer que eu e você esteja. Por conta de comportamentos, por conta de não atentar para aquilo que Ele diz. E queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. E nós precisamos fazer como Maria, escolher a melhor parte. E a melhor parte é ficar com o que a palavra de Deus diz. Para poder considerá-la e praticá-la em nossa vida. Amém? Diga: a palavra de Deus é viva e eficaz. Então hoje, como tema, eu vou falar sobre não deis lugar à murmuração, antes mantenha um coração grato.
não deis lugar à murmuração, antes mantenha um coração grato. Lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 14, vamos meditar nessas instruções que vêm da palavra para salvar a minha vida e a sua. Amém, queridos? Eu estou lendo na versão revista atualizada. Tá bom, Rayara? Aleluia. Capítulo 2 de Filipenses, no versículo 14, diz assim: fazei tudo, diga comigo, tudo, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Filipos sobre essas verdades. Fazer todas as coisas, fazer tudo o que você for fazer, tudo o que você colocar a mão para fazer, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja onde você congrega, tudo o que você fizer deve fazer sem murmuração. E o que é murmuração? Ele diz murmurações nem contendas. São duas coisas diferentes, mas que podem estar acompanhadas. E ele fala, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando nós atentamos para viver a própria vida de Deus que eu e você recebemos, queridos, nós não vamos ter o mesmo costume, nem os mesmos hábitos que aqueles que estão em trevas ou aqueles que vivem no mundo têm. Amém? Diga, eu tenho a natureza de Deus. O que é murmurar? É viver um hábito de reclamação. É viver reclamando. Sabe, quem vive murmurando, ele vive na incredulidade. Porque ele não confia no Deus e no Pai que ele tem. Murmuração é viver uma vida de ingratidão, sem reconhecer a bondade e a fidelidade do Pai em tudo que ele faz. Então, isso é uma atitude como filhos de Deus que eu e você temos que nos vigiar. Porque quando o apóstolo Paulo estava vacinando a igreja com essas instruções, é porque, amados, nós somos tentados todos os dias a reclamar. Reclama por causa de uma roupa, reclama por causa de uma comida, reclama por causa de alguém. Não, amados, esse hábito de reclamar não faz mais parte da nossa natureza. Murmuração. Eu quero até que a Rayara, por favor, solte algo que eu achei muito interessante, falando sobre a murmuração. Deixa eu ver se eu consigo ver daqui. O deserto é um lugar de passagem, mas a murmuração faz muitos morrerem lá. Diga comigo, o deserto é um lugar de passagem, mas a murmuração fazem muitos morrerem lá. Obrigada, querida. Sabe, queridos, quer deixar de andar em círculos como o povo de Israel no deserto? Pare de murmurar. Cada momento que deixamos de murmurar, nós vamos apontar para Deus que estamos crescendo em discernimento, discernindo o seu caráter, discernindo a sua bondade, discernindo a sua natureza. E as situações se apresentam diante de nós para que a gente dê uma resposta para ela.
E como filhos de Deus e sábios que nós somos, a resposta que nós devemos dar a cada situação é um louvor que sai dos lábios de alguém que conhece o Pai que tem. Mas você só vai falar palavras que venham trazer louvor a Deus se você conhecer o Deus que você tem, através de uma vida de intimidade, de comunhão. Se considerarmos a presença dele em nós, a nossa comunhão, a nossa filiação, queridos, nós vamos viver uma vida para agradá-lo. Nós acabamos de cantar. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é tudo o que eu preciso. Nós precisamos viver uma vida como sóbrios, como sensatos, como sábios, discernindo a presença de Deus. Então nós temos que vigiar o que tem saído da nossa boca. Por que que o povo de Israel viveu uma vida rodeando o deserto, e muitos deles, principalmente aqueles que murmuraram, eles não alcançaram a promessa, porque eles duvidaram da palavra de Deus através do comportamento. E foi um povo que Deus tinha uma promessa para eles, Deus tirou eles de um cativeiro de escravidão, para que eles fossem os senhores de uma nova terra, uma terra que manava leite e mel. Ou seja, toda a provisão eles agora iam ter da parte do Senhor nessa nova terra. Eles deixariam de ser escravos para eles serem senhores dessa terra. Amém? Deus enviou sua palavra e com mãos poderosas levantou um libertador que foi Moisés. E Moisés foi lá, debaixo de uma instrução do Senhor, e ele tirou aquele povo que estava no cativeiro no Egito como escravos e trouxe eles para eles possuírem essa terra que manava leite e mel. Deus mudou de ideia, queridos? Deus muda de ideia? Deus falha? Não. Deus não volta atrás naquilo que Ele diz. E sabe que se nós começarmos a examinarmos a nossa vida, muitas vezes nós vamos nos encontrar com este mesmo comportamento, murmurando, reclamando. E esquecendo que nós temos um Pai, que nele tudo que eu e você precisamos para viver uma vida abundante, para viver uma vida suprida, está disponível para nós. Mas a nossa murmuração, se nós não vigiarmos, ela vai impedir de eu e você desfrutar de uma vida abundante, ainda que esteja disponível para nós. Uma vida de reclamação, sabe, querido, está na hora da gente não deixar com que esses embaraços impeçam a nossa carreira. Nós precisamos tomar uma atitude de reverenciar e considerar o que Deus diz como uma realidade na nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui, queridos, nós vamos enfrentar desafios todos os dias, mas os desafios não devem ser motivo para nos parar. Os desafios não devem ser motivos para reclamarmos, nem para murmurarmos. O apóstolo Paulo diz: façam tudo sem murmuração. Se você está servindo num departamento, meu querido, aprenda a servir com alegria, aprenda a servir com prazer, porque é uma oportunidade que você tem de crescer no corpo de Cristo, frutificando. Ninguém cresce sem estar envolvido. Uma vida de murmuração faz com que as pessoas ficam presas numa situação e nunca saiam de lá. Deserto não foi feito para se morar. Deserto é um lugar de passagem. Mas muitos do povo de Israel morreram no deserto porque não consideraram a bondade de Deus. Não consideraram a fidelidade de Deus. Diante de tantos milagres que Deus fez para cuidar daquele povo, não deixando faltar nada. Havia um coração de incredulidade, havia um coração de ingratidão. E ingratidão faz com que a pessoa não fique contente com aquilo que ela tem. Sabe, ela não é grata pelo que tem, ela está sempre reclamando por aquilo que não tem. E esse tipo de comportamento e atitude não agrada a Deus, queridos. Nós vimos que o fim desse povo foi um fim trágico.
Eles poderiam ter saído da posição de escravos e ter desfrutado possuindo a terra prometida. Mas por que não possuíram? Por causa da murmuração. Eles ficaram dando volta no deserto, quando eles poderiam ter chegado mais rápido e ter possuído a terra prometida. Sabe o que eu vejo? Jesus nos tirou do mundo. Amém? Nós éramos escravos e dominados pelo pecado. Nós tínhamos sobre nós um Senhor que queria nos destruir. E queria nos deixar separados de Deus eternamente. Mas porque Deus nos amou, Ele providenciou um caminho, Ele providenciou um meio, que foi Jesus, para nos substituir e nos resgatar dessa posição de domínio, de ser dominado, e nos trouxe para o seu reino, para eu e você dominarmos e não sermos dominados. Agora, essas verdades, queridos, elas serão uma realidade na nossa vida se a gente considerar a palavra para praticar. Sabe, quanto mais eu e você, se nós não vigiarmos com o que sai da nossa boca, a gente vai estar preso pelas nossas palavras. Nós vamos estar presos na situação que estamos enfrentando. Por quê? Porque nós não estamos falando aquilo que nós cremos, nós estamos simplesmente falando o que estamos passando. Ou muitas vezes, sem diferença nenhuma do povo do mundo. Estaremos sabotando o poder de Deus que está em nós. Esse poder vai ficar inoperante num ambiente de murmuração, num ambiente de incredulidade. Deus não pode se manifestar com seus milagres. A gente tem tantos exemplos na palavra de Deus, e amados, não estão escritos lá por acaso. Estão escritos para ensinar a mim e a você qual é o caminho que eu e você devemos andar nesta terra para sermos bem-sucedidos, amém? Quem aqui quer ficar preso por uma situação que nunca passa, uma situação ruim? Ninguém. Mas sabe que com suas palavras você pode ficar preso nesse lugar? Então é uma mudança de atitude, de comportamento. O que tem saído da minha boca? Murmuração, reclamação, porque murmuração é a voz da incredulidade, queridos. Quem vive murmurando, vive dando voz à incredulidade. Incredulidade é duvidar do caráter e da bondade de Deus. É duvidar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, porque está o tempo todo murmurando. Sabe, uma das coisas que a gente sempre conversava, eu conversava com meus filhos quando eles eram pequenos, era que seja grato por tudo que está na mesa. Ingratidão, amados, é uma qualidade terrível. É uma qualidade destrutiva. Assim como a gratidão, ela abre portas para milagres se manifestar, a ingratidão fecha. Estão entendendo? E eu sempre dizia a eles, muitas vezes você pode desejar algo diferente do que você tem, mas nunca se esqueça que Deus é aquele que sempre não deixa faltar nada na nossa mesa. Então, seja grato e se alegra pelo que está na mesa, porque aquilo que você deseja vai chegar. Se você conseguir se alegrar com aquilo que o Senhor já tem lhe dado, com aquilo que você já tem alcançado, se eu e você tivermos o cuidado de trazer à memória o que nós já temos alcançado em Cristo, quem nós éramos, queridos, sem Cristo. Onde estaria eu e você se não fosse a palavra de Deus? Essa palavra que nos salvou, essa palavra nos salva todos os dias, através do que está saindo da nossa boca, queridos, porque vai afetar a nossa vida. Nós vamos nos encontrar com as palavras que nós temos plantado hoje. E, queridos, olha, eu sei que nós temos todo um cuidado para não falar errado ou falar incredulidade perto de alguém que vive pela fé. Ou perto de alguém que você sabe que se você falar incredulidade vai te corrigir. Por quê? Porque é alguém que está vigilante a viver uma vida de fé. Porque é essa vida de fé que agrada a Deus. Então, nós temos todo esse cuidado. Porque sabemos que se sairmos da fé, nós vamos ser corrigidos perto de alguém da fé. Não é assim?
Por isso que é bom nos associar com pessoas da fé. Porque eles vão sempre estar nos chamando. Epa, não é assim. A palavra diz. Agora eu te digo uma coisa. Você tem consciência que tudo aquilo que sai da sua boca, na sua casa, no seu trabalho, ou onde você estiver, o Espírito de Deus está ali te observando? O Pai está te ouvindo? E eu vou te dizer, se existe uma coisa que entristece o coração de um pai, é filho ingrato. É filho que o pai está ali, mas a mãe dando o seu melhor, fazendo muitas vezes sacrifício para não faltar nada. E o filho, sabe, agindo com ingratidão. Sem respeitar, sem obedecer, só procura os pais quando precisa. Mas, querido, se eu e você não tivermos cuidado, nós vamos estar com esse mesmo comportamento em relação ao Pai Celestial. E eu quero te dizer, queridos, nós precisamos viver uma vida consciente da presença que carregamos em nós. Consciente da filiação e da natureza que nós temos. Por quê? Porque nós não vamos deixar sair da nossa boca qualquer bobagem. Nós temos a tendência natural e humana de sair compartilhando tudo o que acontece conosco. Amados, você falar com alguém que pode lhe ajudar, amém. Amém? Alguém que você sabe que é confiável, alguém que você sabe que é da palavra, alguém que você sabe que é da fé, alguém que tem a mesma fé que você ou até maior, melhor ainda se for maior. Estão entendendo? Para se aconselhar e pedir uma ajuda, uma concordância em fé, uma concordância em oração, é uma coisa. Agora, amado, você sair contando para todo mundo, expondo a sua vida, expondo, falando dos problemas, sabe o que vai acontecer? Vai fazer como o povo de Israel. Vai viver uma jornada aqui na terra e não vai gostar da viagem. Como diz meu marido, vai detestar a viagem. Sabe por quê? Porque está preso. Porque tem muito mais consciência dos problemas do que consciência da presença. Do que consciência do poder de Deus. Do que consciência do que a palavra de Deus diz. Sabe, se eu fico o tempo todo falando de problema, olhando para o problema, culpando alguém, eu estou desconsiderando aquele que é meu pai e está comigo e me capacita a viver uma vida triunfante. Sabe, quando você vai olhar para a vida de homens, como o apóstolo Paulo, né, que está aqui nos trazendo essas instruções, você vai ver o apóstolo Paulo fazendo um relatório de tudo que ele passou por amor a Deus. Por amor à palavra. Ele foi um injustiçado, ele foi perseguido, ele foi apedrejado, muitas vezes em naufrágio. Quantas situações o apóstolo Paulo não passou? Ele foi preso, ele foi envergonhado publicamente, ele levou surra. Mas não era porque estava fazendo coisa errada, é porque ele estava ali para fazer a vontade de Deus. E o diabo usava pessoas para persegui-lo, entende isso? Mas você não vai ver o apóstolo Paulo murmurando, nem culpando a Deus, nem reclamando, nem desistindo da fé, nem culpando, sabe, aquelas pessoas que estavam com ele. Não, o apóstolo Paulo, ele sabia quem ele era, ele sabia o poder que operava nele, e ele dizia assim: mas graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Como é que alguém, diante de tantos desafios, diante de tanta pressão, olha o que sai dos lábios dele? Porque era alguém que tinha uma plena comunhão. Porque era alguém que estava sempre se enchendo da palavra. Ele não vivia uma vida religiosa. Ele tinha consciência da presença. Ele tinha consciência do poder que ele carregava. Ele tinha consciência da presença do Espírito Santo. Então, aquelas coisas para ele não fazia diferença. Nada podia parar ele. E ele combateu o bom combate, porque ele foi fiel até o fim. Independente daquilo que ele passou. Pelo contrário, os desafios só fizeram promover ele. Até hoje nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Não é assim? O que tem saído da nossa boca em meio às pressões? O que tem saído da nossa boca quando notícias ruins chegam? Como nós temos nos comportado quando um irmão nosso vem ministrar aqui na frente? Qual tem sido a intenção do nosso coração? Nós estamos aqui avaliando,
sabe, os erros do irmão, e nós estamos aqui para receber a palavra, honrando a unção do Espírito. Porque, amados, existem pessoas certas para cada coisa e Deus ungiu para esse fim, amém? Os pais, eles corrigem os filhos, por quê? Porque Deus constituiu eles como autoridade sobre os filhos. Eu não tenho o direito de chegar e corrigir os filhos de Nilvan e Sandra. Eu posso chegar para eles e sinalizar alguma coisa que está errada. Estão entendendo? Mas eu não tenho o direito de chegar lá e corrigir, porque eles não são meus filhos. A autoridade sobre eles são os pais. No reino de Deus também é assim. Deus estabeleceu líderes sobre as nossas vidas, queridos. E esses líderes, eles têm liberdade de chegar para alguém e dizer: você precisa melhorar nisso. O que você falou não é dessa forma que está escrito. Você precisa melhorar, né, a sua maneira de se expressar ou a sua maneira de se vestir, porque você é um ministro da justiça, você é um ministro da nova aliança. Mas, querido, sabe que muitas pessoas têm perdido instruções que iriam gerar milagres na vida delas, porque no lugar de elas estarem recebendo a palavra, elas estão avaliando o português. Elas estão avaliando a roupa. Elas estão avaliando a profundidade da ministração. Deixa eu te falar. Deus não nos constituiu juiz. Nós não devemos estar aqui para receber a palavra com um espírito crítico, não. Quem é esse? Como fizeram com Jesus. Mas esse não é Jesus, filho de Maria, que a gente conhece seus irmãos, e agora ele está por aí dizendo, né, que desceu do céu, que é o pão vivo que desceu do céu. Mas esse não é aquele filho do carpinteiro? Pessoas com esse tipo de atitude, queridos, não recebiam nada da parte de Jesus. O milagre passava na frente deles e eles perdiam a oportunidade de desfrutar de milagres. Do mesmo jeito somos nós hoje nos cultos que prestamos a Deus. Porque basta uma palavra ungida por Deus, ungida pelo Espírito. Se você estiver atento ao que está no Espírito, ao que o Espírito está ministrando, basta uma palavra e ela vai salvar a sua vida e você vai desfrutar de um milagre. Uma criança, queridos, ministrando na unção do Espírito, uma palavra que ela vai dizer vai fazer toda a diferença na vida daquele que está aqui para receber da parte de Deus. Amém? Então nós temos que nos guardar do espírito crítico. Nós temos que nos guardar do espírito de murmuração. Murmuração é pecado. Murmuração é ingratidão. Murmuração é falta de reconhecer a Deus. O que deve ocupar a nossa vida? Uma vida de ações de graças. Sabe, queridos, murmurar também significa, eu coloquei aqui, fofocar, falar em tom difamatório ou se queixar. A murmuração tem um poder maligno de destruição. E ela pode afastar você e outras pessoas da vontade do Pai. Olha que coisa séria. É por isso que Deus abomina essas coisas. É por isso que eu vejo Deus, sabe, lá em Números, ele falando a Moisés que o povo tinham estabelecido sobre eles a própria sentença, diante daquilo que eles falaram. O Senhor disse, do jeito que eles falou, assim seja com eles. Eles comeram, eles provaram de uma colheita que eles não queriam. Que colheita? De morte, de destruição. Eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque o que saía da boca deles era, Deus nos tirou lá do Egito, ou Moisés, né, sempre responsabilizando o líder. Nos tirou lá do Egito, lá das mãos de Faraó, para a gente morrer com a nossa família aqui no deserto. E começavam a lembrar da comida do Egito. E deixavam de reconhecer que no deserto era o maior milagre que eles estavam vivendo, porque não lhe faltavam roupa, não lhe faltava o que beber, não lhe faltava o que comer. Sabe, os inimigos que vieram contra eles, quem morreram foram os inimigos, porque Deus abriu o mar para eles passar. Olha o cuidado de Deus com esse povo, queridos. Mas a
ingratidão e a murmuração não deixavam eles ver os milagres que estavam diante deles todos os dias. E por causa dessas palavras, eles sentenciaram a própria família. E eles morreram no deserto. Por quê? Porque era isso que eles diziam. Então Deus disse, eu ouvi. Chegou até Deus a murmuração deles. E Deus disse, do jeito que eles falaram, seja sobre ele as palavras deles. Ou seja, essa é a sentença. Foram eles mesmos que escolheram a sentença da vida deles. Como? Falando o contrário. Agora imagina eu e você falando o que a palavra diz. Não vai existir impossível para nós. Não vai existir um mar que não se abra diante de nós. Não vai existir portas que não se abram diante de nós. O impossível se tornará possível. Mas eu e você precisamos reconhecer o poder daquele que está conosco. O poder daquele que opera em nós. Amém, queridos? Façam tudo. Ei, está fazendo as coisas no seu lar. Pare de murmurar. Porque tem muita louça, porque é muito trabalho, porque ninguém me ajuda. Sabe, daqui a pouco faz como Marta, que foi reclamar com Jesus. Mas a falta de uma vida de comunhão, de uma vida intensa, de uma vida fervorosa, reconhecendo a presença, faz com que a gente viva uma vida tão ocupado, com tantos afazeres, com tantos serviços, que no lugar da gente louvar ao Senhor e reconhecer, o que vai sair é reclamação e murmuração. Você já viu pessoas que se tem uma casa pequena, ela reclama porque a casa é pequena. Se tem uma casa grande, ela reclama porque a casa é grande. Nunca está satisfeita com nada. Se tem um cabelo, cacheado, reclama porque o cabelo é cacheado. Se tem um cabelo liso, reclama porque não é cacheado. Insatisfação gera ingratidão. Aprenda, sabe, a valorizar a forma como Deus lhe criou. E tudo que chegou à sua mão, veio dele. Seja grato. Se você for grato e se alegrar com o que você tem, reconhecendo o Senhor da sua vida, se prepare para viver o novo e o melhor todos os dias. Porque um coração grato agrada a Deus. Então você vai ver, esse exemplo está lá na palavra, Marta e Maria. Jesus chega na casa delas. Diga, Jesus está na minha casa todos os dias. Como você tem se comportado na presença dele? Lá ele era um hóspede. Hoje ele mora conosco. Como você tem preparado a casa para Jesus? O que você tem falado perto dele? Tem afrontado ele? Tem faltado com respeito? Tem envergonhado ele? Ou tem trazido para ele alegria? Jesus chegou como hóspede na casa de Maria e Marta, porque era uma família de amigos que ele tinha. E ele foi lá ter comunhão com eles, com essa família. Foi lá almoçar com eles. Marta preparou tudo. Foi receber Jesus. Marta, Maria, Lázaro, com alegria. Fizeram aquela recepção, aquela festa. Eita, Jesus da nossa casa. Querido Jesus, com certeza quando ele chegava no lugar, ele não chegava só. Por causa da fama dele. Então, se você preparasse um churrasco para ele, viu? Fica aí a dica. Podia esperar que vinha muita gente com ele comer também, E elas estavam lá, receptivas, recebendo a honra de receber Jesus na casa delas. Mas as muitas ocupações de Marta fez com que ela faltasse com respeito a Jesus. Porque de repente ela chega para Jesus e diz, você não se importa? Você não se incomoda que eu faça tudo sozinha? Mande a minha irmã vir me ajudar. A gente nunca fez isso. Só muda o cenário, não é assim? Porque muitas vezes está falando, mas murmurando. Pode até não falar alto, mas dentro está. Pô, preguiçoso, faz nada, ninguém me ajuda. Ei, o Espírito Santo está dentro de nós, ele está assistindo e vendo tudo.
Isso não agrada a Ele. É por isso que Deus é tão lindo e perfeito em tudo que Ele faz, que Ele diz que tudo aquilo que a gente for fazer, a gente deve fazer de todo o coração, como para Jesus. Porque quando você faz para Jesus, Ele merece o nosso melhor? Ele é digno? Claro que é. Você faz com alegria. Porque se você for fazer algo por alguém, porque ele merece, sabe, para poder presenteá-lo, porque ele é seu amigo, porque só faz o que você gosta, que diferença você tem do mundo? Porque o mundo presenteia quem presenteia ele. O mundo é amigo daquele que lhe dá alguma coisa em troca. Mas deixa de dar alguma coisa em troca, sabe? Deixa de bancar os amigos, que eles tudo vão embora. São amigos interesseiros. Mas no reino de Deus não deve ser assim. Nós temos que aprender a amar uns aos outros da forma que eles são. E amar uns aos outros não é falar mal uns dos outros, não. Deixa eu te falar. A condição que você se encontra hoje não é responsabilidade da sua liderança, muito menos de Deus. É totalmente sua. Porque nós não somos avaliados por Deus somente por aquilo que nós falamos, mas o nosso comportamento conta também. Quando os discípulos queriam conhecer o Pai, Jesus disse: olha, mas eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda pedem para mim, para conhecer o Pai? Se vocês não podem crer por aquilo que eu falo, ou pelas palavras que eu digo, creiam pelas obras que eu faço, porque tudo que eu faço é o que eu vejo meu Pai fazer. Tudo que eu falo é o que eu ouço meu Pai falar. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso quer me dizer, isso quer me ensinar que as minhas palavras têm que estar em concordância com as minhas obras. Que as minhas palavras têm que estar em concordância com os frutos que eu dou. Amém, queridos? Do que adianta você estar numa posição, mas totalmente imaturo, vivendo uma vida de qualquer maneira, falando mal de liderança, falando mal dos irmãos e querendo ensinar a outros. Que crédito vai ter sua palavra? Eu sei que Deus, Ele distribuiu dons aos homens. Amém? Não estou nem falando de chamado, porque chamado é algo entre você e Deus. É Deus que compartilha e chama quem Ele quer. Amém? O dom é do Espírito. Mas o que eu e você estamos fazendo para zelar por essa unção e por esse chamado? Com uma vida de murmuração? Vai nos promover aonde Deus quer nos conduzir? Não. Então nós vemos aqui a palavra nos trazendo essa instrução. Ei, façam todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Sabe, use sua boca para louvar a Deus, mesmo nas dificuldades. Mesmo quando as coisas apertam, o que tem que sair de dentro de você é louvor. Por quê? Porque você ama a palavra. Porque você tem comunhão com o Pai todos os dias. Você sabe quem está com você. Amém? E sabe o que vai acontecer com essa atitude? O favor de Deus vai se manifestar na sua vida. Onde você menos espera. Conexões divinas. Portas se abrindo diante de você. Sabe por quê? Porque o Pai vê todas as coisas e Ele sonda o nosso coração. E se tem um comportamento, sabe, em nós que não está o agradando, Ele tem a sua palavra para nos sinalizar. Ei, muda isso, tome uma posição. Esse tipo de comportamento na sua vida está atrasando o que eu tenho para você. Então muda, é tão fácil. Olhe para o que eu estou dizendo, leva a sério, considera e pratica. Amém? E você vai ser promovido. E você vai estar no lugar que eu te criei para estar. Aleluia. Então, queridos, murmurar também é falta de fé. Eita. Murmurar é falta de fé. É achar que Deus não sabe o que está fazendo. Ou até mesmo duvidar que Deus está fazendo alguma coisa por você. Foi isso que aconteceu lá no deserto, né? Como eu disse aqui. E murmuração não nos distingue dos ímpios, porque o que os ímpios mais sabem fazer é murmurar. Murmuração não nos distingue dos ímpios, porque o que mais eles sabem fazer é reclamar.
Eles reclamam de tudo e de todos. Mas os filhos de Deus não devem ser assim. Amém? Diga, eu tenho um bom pai. Então, nós vamos ver que murmurar é um comportamento frequentemente condenado na Bíblia. Você vai ver vários versículos falando sobre isso. Por quê? Porque a murmuração, dentro dela, está expresso um sentimento, sabe, de descontentamento, insatisfação, queixa e lamentação. Dentro da murmuração, é esse tipo de sentimento que está embutido dentro. Descontentamento, insatisfação naquilo que faz, se queixando, se lamentando. E comumente a murmuração, também ela vai expressar um sentimento de desacordo, de oposição, de ira, de rebelião. Então, o problema da murmuração é ainda pior, porque geralmente Deus, ele se torna o alvo da murmuração. Então, a gente vai ver vários versículos falando sobre isso na Bíblia. O que é descontentamento, insatisfação? É você não reconhecer a posição que você está, que Deus te colocou. E viver uma vida de fidelidade para Ele. Estão entendendo? A insatisfação nos rouba o melhor que nós já temos. Aquilo que nós já conseguimos. Porque a gente começa a nos compararmos com outros, daqui a pouco a gente começa a murmurar e a reclamar, achando que uns estão sendo promovidos por algum motivo e a gente está ficando para trás. Ei, será que Deus não te conhece como filho? Não sabe o seu nome? Será que Ele mudou os planos que Ele tinha em relação a você? Ou será que tem alguma coisa na vida que está sendo um embaraço para poder manifestar aquilo que Ele tem de melhor? Diga, eu devo me examinar para viver uma vida de louvor a Deus. Amém, queridos? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 10, Revista Atualizada, diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmuração é prato cheio para Satanás. Enquanto alguém está murmurando, reclamando, ele está dando risada. Ele está achando bom. Por quê? Porque sempre o culpado quem é Deus. Sempre tem alguém culpado na história. E ele é aquele que vai e destrói a vida. Porque um ambiente de murmuração é um ambiente favorável para o diabo fazer o que ele quer. Mas um ambiente de louvor a Deus, ele não pode permanecer nesse lugar. Amém? 1 Coríntios 10, 11 diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Diga comigo, como exemplos. E foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, essa situação que aconteceu com o povo de Israel foi escrita como exemplos para nós não entrarmos no mesmo caminho. Para nós não termos o mesmo comportamento. Placas de advertência. Apóstolo Paulo levantou: fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Deixe o hábito de reclamar para aqueles que não conhecem o Senhor. Mas você tem um pai, Ele é seu provedor. E Ele é aquele que cuida de você em todo tempo. Se na escassez Ele se manifesta com a provisão abundante. Amém? Diga, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Então, esses exemplos, queridos, onde pessoas morreram antes de alcançar a promessa, são exemplos de advertência para que eu e você, que em nós não seja encontrado esse coração de incredulidade. Porque um coração de incredulidade vai nos afastar de Deus. Amém ou ai de mim? Por isso que nós devemos manter e conservar um coração fiel, um coração cheio de fé, cheio de louvor. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 1. Vou ler na Nova Versão Internacional, NVI. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Maledicência é falar mal.
é falar o que não edifica, é falar o que não deve, é falar aquilo que não constrói. Livrem-se dessas coisas. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz: tratem todos com respeito, amem seus irmãos em Cristo, NVT. Temam a Deus e respeitem o Rei. Tratem todos com respeito. Amem os seus irmãos em Cristo. Quando nós tememos a Deus, quando nós amamos a Deus, nós jamais vamos fazer mal ao nosso próximo. Nós jamais vamos falar mal do nosso próximo. Se precisamos de ajuda, nós vamos saber a quem nós vamos procurar para nos ajudar. Amém? Mas jamais abrir a nossa boca para desrespeitar um irmão nosso, para falar mal de um irmão nosso. Por quê? Porque tememos a Deus e nós temos respeito e consideração. Porque quando eu falo mal de um irmão, eu estou falando mal de um filho de Deus. Nenhum de nós ia gostar de ouvir alguém falando mal dos seus filhos. Ou ia? Imagina Deus, que investiu tão alto na minha vida e na sua, dando o melhor que Ele tinha. Amém, queridos? Glória a Deus. Em João capítulo 6, no versículo 41, aqui já aconteceu com Jesus, né? Diz assim, revista atualizada, Almeida, revista atualizada. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. No versículo 42, e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? E a gente vai ver que, diante desse discurso de Jesus, muitos deles abandonaram e não queriam mais ouvir Jesus. Não reconheceram a unção que estava sobre ele. Por quê? Porque eles olhavam para Jesus como um homem comum, como um homem natural. E eles não consideraram a unção do Espírito que estava sobre a vida de Jesus para ensinar. E eles perderam a oportunidade de serem salvos pela unção que estava na vida de Jesus. Você sabe que eu e você podemos perder a oportunidade de receber um grande milagre através da instrução da palavra, quando nós não reconhecemos a unção do Espírito quando Ele está falando. Quando nós tiramos os nossos olhos na palavra e começamos a colocar nos homens, perdemos a oportunidade de vivenciarmos um grande milagre. Por quê? Porque o milagre está na instrução da palavra. Está naquilo que o Espírito está nos inspirando para falar. Então, queridos, quando você vir dar o seu culto a Deus, venha com o coração para receber do seu Pai. Você vem dar o seu culto, dá o seu melhor. Amém? Dá o seu melhor, cheio de gratidão, reconhecendo quem é o Senhor na sua vida. Reconhecendo que a vida que você tem, a saúde, a família, tudo de bom que você tem vem dEle. Sabe, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de ações de graça. Amados, o mundo pode não ter motivo, mas eu e você temos. Nós estamos aqui guardados, protegidos, supridos, abençoados, providos em todas as áreas. Amém? Mais do que motivo para dar o nosso melhor culto a Deus. E porque nós damos, nós vamos receber da parte dEle a instrução que nós precisamos. E nós precisamos atentar para a unção, honrar a unção, considerar a unção do Espírito. Por quê? Porque nesse momento, nada pode estar dividindo a nossa atenção. Nós não devemos estar conversando, nós não devemos estar no celular, nós não devemos estar aqui pensando em casa, ou pensando nas contas para pagar, não. Agora, esse tempo é todo do Senhor. Eu estou aqui para ouvi-lo. Papai, o que é que você tem para me dizer? As suas instruções é que me salvam. As suas instruções são vida para mim. As suas instruções são o que me cura. Eu me alegro nas suas instruções. Se eu e você não conseguir se alegrar com as instruções da palavra, nós não estamos prontos para viver milagres.
E muitas vezes nós ficamos esperando que um anjo desça do céu e fala, eis que te digo. E o Pai está falando comigo e com você o tempo todo, através da sua palavra. É melhor você ver e ouvir um anjo ou você ouvir o próprio Pai falando com você? Porque você foi criado superior aos anjos. Deus nunca chamou um anjo de filho, mas você Ele chama. E tem mais, os anjos são ministros de Deus, eles foram criados para servir você. Quando você vive a palavra, dá voz à palavra de Deus, os anjos são liberados por Deus para ir lá e lhe servir. Foi assim com Jesus quando ele foi tentado no deserto, não foi? Satanás tentou Jesus de todas as maneiras, mas só o que saía de Jesus era, está escrito. Está escrito. Você não vê Jesus reclamando, murmurando, dando ouvido a Satanás, cedendo às tentações. Não, Jesus estava cheio da palavra. Quanto mais o diabo, tentava Jesus, e tentava Jesus com a palavra. Estão entendendo? Seja esperto. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Nós temos que ser muito íntimos da palavra para a gente entender. Porque muitas vezes Satanás se aproveita de uma situação para te distrair, tirar do foco. Você está tão pertinho ali de ser promovido e de repente ele diz, você não está vendo, está demorando demais, nada está acontecendo. Ninguém ama você nessa igreja. O que você está fazendo aqui? Vá para outra. E às vezes as coisas estão ali, já tem uma caminhada ali com Deus, mas naquele momento, se parar para ouvir, perde tudo o que foi construído. Porque chega lá, nada dá certo, aí tem que voltar e recomeçar tudo de novo. Não dê lugar ao diabo, não pare para dar ouvido a ele. Seja cheio da palavra, porque é assim que eu e você vencemos as circunstâncias. É assim que eu e você vamos vencer sempre o diabo. E foi assim que Jesus venceu o diabo em todas as coisas. E a Bíblia diz que o diabo não teve outro meio a não ser deixar Jesus e ir embora. E o que foi que aconteceu? Os anjos vieram e serviram Jesus, porque Jesus estava onde? Na palavra. Falando o quê? A palavra, comprometido com o quê? Com a palavra. Ei, não interessa a situação que você enfrentar. Se os céus te assistem, os anjos te assistem. Quanto mais o diabo chegar com sugestões para te tirar de onde o Senhor te colocou e você decidir, escolher, permanecer na palavra de Deus. Ei, o diabo é quem vai fugir de você e os anjos serão liberados para suprir você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Permaneça na palavra, queridos. Essa é a nossa posição de vitória. A nossa fé que sempre vence. Não dar ouvido em circunstância tem uma voz, pessoas têm outra voz. Você vai decidir que voz você vai dar ouvido. É segurança para você ficar com o que o Pai diz. Queridos, quantas vezes a minha alma já foi bombardeada com, aqueles de repente que chega aquelas notícias ruins, que ela vem como uma bomba na sua alma para despedaçar e você daqui a pouco querer desistir de tudo? Ou você acha que a gente nunca passa por isso? Mas eu aprendi uma coisa e eu não abro mão. Quando a notícia chegava que minha alma, eu dizia, deixa eu ver o que é que meu pai diz ao meu respeito. Isso aí não é nada não sabe o que está dizendo não. Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eles lá fazendo pouco de Jesus na cruz. Ei, se tu é o rei dos judeus, por que você não desce aí da cruz e salva a ti mesmo? E Jesus, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não deixou de cumprir o propósito do Pai, por causa daquilo que os homens falavam dele, lhe acusavam. Jesus viveu a palavra, ele era a palavra vivendo entre os homens, a palavra de Deus em ação, a palavra de Deus em comportamento, a palavra de Deus em todo o tempo. E essa palavra, ela foi delegada a mim e a você para viver. Diga, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o Espírito de Deus. Então considera, como é que a palavra se move? O que é que a palavra faria no seu lugar? O que Jesus faria, né?
Se mova na palavra e você vai ser assistido pelos céus. Se mova na palavra e os anjos serão liberados para você. Se mova na palavra e portas se abrirão diante de você. Se mova na palavra e o de repente de Deus vai se manifestar. Não deis lugar à murmuração. Viva uma vida de gratidão, reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. E aquilo que precisa ser endireitado, Ele vai endireitar. Você não vai fazer esforço por confiar nele, por depender dele. Amém. Uma vida de louvor vai fazer os céus se abrir diante de você. E as bênçãos serem manifestas. Glória a Deus por isso. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 18, diz assim, revista atualizada: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe, queridos, eu poderia falar muitas outras coisas aqui, mas hoje o tema central da gente foi não viver, não dar lugar à murmuração, não viver um hábito de reclamar, mas no lugar da murmuração, louvar ao Senhor. No lugar da murmuração, levantar as mãos e dar ações de graças. Sabe, trazendo a memória. Sabe, leva a sua alma a bendizer o Senhor. Leva a sua alma a obedecer a palavra. Ela querendo ou não, ela não é quem manda. Quem tem que mandar é o seu espírito. Porque você é um ser espiritual. E você é um só espírito com Deus. É o que Deus diz que você deve falar e fazer. E ponto final, amém? A alma, ela tem que se alinhar ao Espírito. A alma, ela tem que se submeter ao Espírito. E o Espírito se submete a Deus, porque Ele é Deus. Ele é de Deus, Ele foi criado por Deus. E existe uma conexão entre o nosso Espírito recriado e o Espírito de Deus. Quando você para viver uma vida no Espírito, jamais você vai dar lugar à carne. Jamais você vai abrir a boca para falar qualquer bobagem, porque você vai ter uma consciência tão grande da presença, que você vai ficar com vergonha quando sair algo da sua boca que desagrada a seu pai. Vai ser rápido para dizer: pai, me perdoa, eu errei, eu reconheço, não vou fazer mais isso, porque eu sei que isso não agrada ao Senhor. A consciência, queridos, essa consciência nós devemos desenvolver todos os dias. A reverência à presença, o temor, a consideração, o respeito pela presença. Para a gente viver uma vida, para você ser guardado e não dar lugar ao diabo, você só é guardado na palavra. Você só é guardado vivendo, fazendo a vontade de Deus, vivendo como Jesus vivia aqui na terra. Amém? Porque é essa palavra que te salva, essa palavra que te sustenta, é essa palavra que provê tudo o que você precisa, é essa palavra o seu socorro em qualquer tempo, em qualquer momento. Você vai poder se abrigar nela, porque essa palavra tem a sabedoria, a direção, tudo o que você precisa estar na palavra, e nós temos a fonte dentro de nós. Então, não desperdice a oportunidade todos os dias de ter comunhão com a palavra, de conhecer quem é você na palavra, de saber como é que o Pai te chama na palavra, o que foi que Ele depositou em você, a habilidade, a capacidade e o potencial que Ele te deu para dominar e não ser dominado. Sabe, quem domina, quem é rei, ele não fica olhando para baixo, nem fica fazendo comparação, nem fica olhando a vida de A e B, não, ele olha para o autor e consumador da fé, e ele se vê nele, e ele avança, e corre a carreira, guardando a fé, amém? E vencendo, triunfando sempre, sobre as adversidades, sobre os seus inimigos, amém, amém? Diga: eu escolho viver uma vida de fé, viver uma vida que agrada a Deus. Murmuração, estou fora. Toda vez que vier o pensamento para você murmurar, lembra do que a palavra diz e levanta as mãos: Pai, eu te dou graças, porque Tu és o meu bom pastor e nada me faltará. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai, graças te dou pela Tua palavra. Ela é espírito e vida. E eu sei, Pai, que ela está
ministrando e gerando vida nos nossos corações. E nós vamos acolher a Tua palavra com mansidão, Pai. E escolhemos viver uma vida para lhe dar prazer, para lhe dar alegria. Que o Senhor possa olhar para nós e dizer assim como disseste a Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Que a nossa vida, Pai, venha lhe dar prazer em tudo que fazemos. Que possamos viver cada dia para o louvor da Tua glória. Nós Te amamos, Pai, e por isso escolhemos Te ouvir e Te obedecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra salvou sua vida? Está salvando a nossa alma, amém?